Sejam bem-vindos à nossa live Mulheres de Impacto, Histórias Reais. Deixa eu recuperar minha voz aqui. Exatamente para quebrar esse ciclo vicioso que nós idealizamos esse projeto. Ele nasceu de um sonho meu e de dois amigos, professores, Ana Carolina Fernandes, ou só Carol Fernandes, e meu amigo Fernando Demarque. E nós acreditamos que nós podemos fazer a diferença quando nós contamos histórias de outras mulheres que tiveram tantas dificuldades e alcançaram o sucesso, alcançaram novas perspectivas. Então, nós entendemos que esse momento é o momento que, esta primeira edição, a gente vai trazer várias histórias exatamente para poder contar isso para vocês e que vocês nos possam emocionar tanto quanto nós já nos emocionamos simplesmente ao entrevistá-las. Esse projeto é um projeto que visa ressignificar a história de várias mulheres, que visa trazer conhecimento e literalmente transformar a vida de todas elas. Nós desejamos que possamos cumprir todos os nossos desejos aí com esse projeto. E, mais uma vez, agradecer imensamente todo o staff que está por trás disso, a minha equipe do Laboratório de Negócios, Ideias, Talentos e Tecnologias, do LANIT, todas as meninas e meninos que contribuíram para esse momento poder começar. Agradecer imensamente à Universidade Federal de Goiás, que tem toda uma estrutura que nos oferece para esse projeto. Agradecer a Ascom da Face, que está aqui hoje dando o suporte, agradecer a cada uma de nossas maravilhosas convidadas de hoje, que aceitaram de prontidão participarem e estarem conosco aqui. É um dia para mim muito emocionante, desculpe assim, minha voz está até meio embargada, mas é um dia de muita alegria, né? E é exatamente nesse sentido de romper com esse ciclo vicioso que a gente quer, de não termos mais Marias aí na nossa sociedade, de poder darmos outras oportunidades para elas se enxergarem, para elas se ressignificarem. Mais uma vez, muito obrigada por tudo, e obrigada por estarem aqui conosco. Peço que se inscrevam nos nossos canais aí da Face UFG e do Mulheres de Impacto, sigam as nossas redes sociais. Vou chamar a próxima convidada, a nossa pró-reitora de extensão, professora, minha amiga, companheira da Universidade Federal de Goiás, que eu tenho o prazer aí de estar aí compartilhando esse momento com ela, Lucilene. Lu, primeiramente, agradecer, eu sei que você tinha milhões de convites hoje, né, dado a sua ocupação, né, com certeza, e estar aqui conosco, é uma honra em tê-la aqui conosco. E, claro, né, não podia deixar aí, as pessoas precisam conhecer a sua história, sua trajetória. Eu acho que você, aonde você chegou, acho que vai inspirar tantas outras meninas, né, que estão dentro da nossa universidade, que estão Brasil afora, e que às vezes não enxergam, por exemplo, aonde você hoje está, né? Então, muito obrigada mais uma vez, querida, por estar aqui conosco e por compartilhar esse momento, tá? A história é sua. Aletheia, eu que agradeço. Eu vou até dizer que para mim é muito difícil falar após essas grandes mulheres. Passou uma história na minha cabeça por várias e várias vezes. É interessante, né, que são histórias que elas se encontram, são histórias com seus diferentes contextos, mas que mostram a garra de mulheres, né? E hoje elas inspiram tantas pessoas. E ter o seu convite, você sabe que eu fui resistente um pouquinho de início, achando que poderia dar abertura para outras pessoas, mas ao mesmo tempo, quando você foi falando, eu falei, essa fala me representa muito. Eu posso contribuir, compartilhar um pouquinho da minha história. Então, eu quero primeiro fazer uma autodescrição. Eu sou Lucilene, eu sou negra, sou do interior de Goiás, Silvânia, Goiás, uma cidade bem pequena. E meu desejo aqui é contar toda a minha história, de onde eu saí, o desejo que eu tinha e onde eu cheguei. Então, eu estou há
16 anos já na Universidade Federal de Goiás, mas minha história começa lá na zona rural, de uma família extremamente simples, onde as oportunidades eram mínimas, eu diria quase que nulas, né? Mas é tão interessante que desde o início, quando eu sentei numa cadeira em sala de aula, que era da zona rural, então aulas multisseriadas, para quem talvez não saiba, é uma sala onde reúne todas as séries. Então, a minha alfabetização, que era do pré à quarta série, se dava ao mesmo tempo com as diferentes turmas. Então, você imagina que loucura, um professor para estar ao mesmo tempo com 5 turmas, né, de diferentes faixas etárias em diferente período de escolarização. Então, ali já era um grande desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu sentava naquela cadeira, eu me descobria em outro mundo. E eu tinha certeza que eu ia ser até professora. Eu falava, eu vou ser professora, eu quero formar pessoas, né? Então, até o 4º ano, na zona rural, trabalhava enxada, ajudava no gado, filho de pequeno agricultor. Então, até a 4ª série foi a alfabetização na zona rural, com todas as dificuldades, falta de professores, né? E eu lembro que meus pais, ao mesmo tempo, eles acreditavam na educação. Eu lembro de professores morarem em nossa casa, professores que eram, às vezes, vinham de outra cidade, que não tinham menor conhecimento, né? O que era educar. Mas de lá, e assim, e a minha história, ela se fez com o ensino, com a presença da família e com muita fé. Eu acho que é o tripé que me ancorou até hoje e me ancora até hoje. E de lá para cá, então, finalizando a 4ª série, não tinha mais recurso na zona rural. E como chegar a continuar o ensino fundamental, né? Então, era a cidade, cerca de 20 quilômetros da zona rural. Meus pais não tinham automóvel, não tinha transporte rural. Isso é ao final, o início da década de 90, né? Final da década de 80 para o início da década de 90. Como chegar, então, a ir para a escola? Nós íamos em Pau de Arara, em cima dos leite, né? Tinha o pessoal que carregava o leite, fazia o transporte do leite da zona rural para os laticínios, e nós íamos nessas carretas. Então, você imagina, melhor condição, né? Não tinha nenhuma segurança, mas é a única forma. Então, era sol, chuva. Lá estávamos nós, levantávamos 4 horas da manhã, andava para alguns quilômetros para pegar esse caminhão, subia de acontecer alguns acidentes, mas eu falo que meu anjo também era muito protetor, né? E aí isso foi até o final do ensino médio. Quando estávamos para o 3º ano, foi quando colocou-se pela prefeitura o ônibus escolar. Então, por um ano, entrei no ônibus escolar e finalizei meu ensino médio. E eu lembro quando terminou, não vislumbrava qualquer possibilidade. Meu futuro estava ali na certeza que eu possivelmente ficaria na zona rural, ou eu iria para a cidade trabalhar como muitos trabalhavam, né? Com serviços gerais. E eu lembro que finalizou o 3º ano, à frente da casa dos meus pais, tinha uma área verde, eu sentei lá, olhei para o horizonte e falei, eu não quero continuar aqui, eu quero continuar os meus estudos. Mas como fazer se meus pais não tinham menor condições, naquela época não tinha sistema de cota, né? Como que poderia ser essa possibilidade de um ensino extremamente incipiente que eu tive, uma formação muito irregular, competir com esse meio no vestibular, e a certeza que minha mãe falava, nós só temos condições, nós te damos apoio para você continuar, mas tem que ser em escola pública. E aí eu lembro que meu pai, ele tinha, cuidado dele era, parte do gado, ele dividia com os filhos, falei, pai, o senhor fica com o gado, e eu quero esse dinheiro para continuar meus estudos. Com o pouquinho que ele tinha, ele me mandou para Goiânia. E eu vim para Goiânia, tive que fazer um ano de cursinho, consegui com bolsa, e eu fiz um ano de cursinho e passei na Universidade de Brasília. A primeira, alguém da família, né? E hoje, inclusive, eu sou a única da minha família que entrou numa universidade pública, tem um curso superior, e chegando lá as coisas também não foram fáceis, né? Mas foi muito aprendizado. Eu falo que
uma palavra que para mim é muito forte, é gratidão. Eu sou grata a tudo, a todas as dificuldades que eu enfrentei, a todos os aprendizados, as oportunidades foram únicas, né? E alguém falou como a gente tem que agarrar as oportunidades, sempre agarrei as oportunidades. Então, eu entrei na Universidade de Brasília e, desde o início, eu consegui ficar ali dentro, né, ser incluída por sistema de bolsas que eu sempre batia nas portas, tentando. Então, eu era aluno, falava naquela época, aluno carente. Então, o que me manteve na universidade foi por essas possibilidades de acesso a bolsas. E morava na casa do estudante universitário, e lá eu fiz muitas grandes amizades. Foi pela universidade a primeira vez que eu pude viajar de avião, quando eu já estava no final da minha graduação, eu sempre trabalhei com pesquisa. Então, assim, eu fui agarrando a tudo que poderia ter possibilidade, e eu achava aquele mundo maravilhoso, mesmo com tantas barreiras, né? Uma universidade de Brasília que era muito elitizada na minha época, para o curso que eu escolhi, eu sou nutricionista por formação, então era um curso muito de elite. Então, o pessoal morava ali no Lago Norte, mas eles me recebiam com tanto carinho, eu achava aquilo tão máximo também, as oportunidades que estavam criando, que para mim não era indiferente. A primeira era só mais um momento, mais uma oportunidade de aprendizado. E aí eu finalizei a minha graduação, e como eu sempre fiz muitos vínculos com os professores, eu finalizei a minha graduação e continuei como pesquisadora. Continuei como pesquisadora, automaticamente eu ingressei no mestrado, passei para o mestrado, de uma professora que já me orientava na graduação, e como parte da sua pesquisa, eu fui para a Unicamp fazer parte do meu mestrado também. Finalizei o meu mestrado, já trabalhando como professora numa universidade particular. E ao final desse tempo, abriu-se a oportunidade de concurso na Universidade Federal de Goiás. Eu ingressei aqui na universidade como mestre, fiz o meu estágio probatório, e ao final do meu estágio probatório, eu volto para a Universidade de Brasília e faço o meu doutorado juntamente com a especialização na Fiocruz. E aí finalizei meu doutorado e voltei para a universidade, para a minha UFG, que é minha casa, que eu sou apaixonada. Eu sempre tento encantar os meus estudantes para que se agarre às oportunidades, como dizia Rubem Alves, né? Se existe algum professor que lhe cause espanto. Eu falo que foram vários professores que me causaram espanto na minha carreira, que me oportunizaram estar aqui. Inclusive, a minha oportunidade de estar aqui na UFG foi por meio de uma professora da minha graduação que viu o edital de concurso e me ligou: Lu, tem um concurso na Universidade Federal de Goiás que eu acho que você tem toda a chance de passar. Então, eu acho que foi uma união, né, de vontade de estar ali, de fazer vínculo com as pessoas que sempre foram abrindo oportunidades. E é claro, mas isso foi só possível pela minha vontade, pela minha garra, pela minha persistência. E eu também tenho que dizer que nada é fácil. Não pense que essa história ela está tranquila, linda de contar, que foi tudo flores. Não foi flores. Tanto é que eu tive que me abdicar de várias vontades e concentrar naquilo que eu tinha certeza como futuro, que era educação. Então, dediquei boa parte da minha vida para a formação. Nesse período, né, de graduação, de pós-graduação, eu fui buscando outros cursos também que poderiam complementar. Um desse era domínio de língua estrangeira, né? Algo que eu não tive oportunidade no meu ensino médio. E aí eu fui fazer cursos de inglês, comecei na própria UNB, depois eu consegui bolsa, ou seja, eu era aquela estudante que sempre pedia por bolsas, né? E mostrava muito interesse, muita vontade. Então, eu falo que é nós que construímos a nossa história. Foram várias mulheres que aqui falaram, nós somos moldadas, né, pelo percurso que nós criamos e delineamos e corremos atrás. E isso vai depender, então, de cada um. E a educação transforma, não tenho dúvida quanto a isso. O que me fez derrubar os muros foram as oportunidades que eu criei no ensino.
Então, para todas as pessoas que me ouvem, eu falo, acreditem. Acreditem no poder de um livro, acreditem no poder de uma sala de aula, de um professor, da seu interesse, da sua vontade. Porque só assim que nós conseguimos transformar. E hoje, onde eu estou, como pró-reitora de Extensão e Cultura, as pessoas sempre falam, como você mostra vontade, garra, o pessoal fala que eu amo demais aquilo que eu faço. Eu acho que eu só tenho eterno agradecimento. Então, o que eu tento fazer é devolver a tudo que eu tive oportunidade. Se eu estou aqui, é por um sistema público que me deu a oportunidade, eu agarrei com todas as forças, né, todas as minhas vontades. Então, o que eu posso fazer isso hoje é compartilhar um pouco da minha experiência. E eu falo com tanta alegria, eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos, e os meus próprios sobrinhos me falam, eu quero ser a tia Lu. Eu quero ser a tia Lu, que hoje, uma das minhas grandes vontades, né, é viajar ao mundo. Então, hoje eu mostro com muito prazer que eu mostro meu passaporte por vários países que eu já passei. Isso foi possível por eu ter uma independência financeira. E o que mais me dá vontade de falar isso é que foi por uma garra, né? Foi por uma determinação, claro que ancorado com muito amor pela minha família. Então, essas oportunidades que eu tenho, eu tento dividir, e quando eu vejo pessoas que falam, né, com olhar, como a minha experiência pode ainda transformar vidas de outras pessoas, eu fico muito feliz que eu posso, então, colocar um pouquinho da minha experiência ao longo da minha trajetória. Então, assim, Aletheia, muito emocionante, eu estou aqui segurando em lágrimas, mas a oportunidade que me abriu foi a educação, foi o ensino superior, e eu sou eternamente grata a tudo que me acontece, as dificuldades do dia a dia, a alegria do dia a dia, é isso que me faz como mulher. Obrigada, Aletheia, se não chora, não, eu choro também. Deixa eu abrir meu microfone aqui. Bom, é difícil, né, Lucilene, porque é uma história de superação, né, a sua, das meninas, né, das outras três. Acho que não tem, assim, esse é o objetivo do projeto mesmo, é trazer histórias que inspiram outras mulheres a acreditarem que elas podem ser o que elas quiserem ser, o momento que elas quiserem ser, né, sem ter caixas, sem ter padrões, sem ter a todo momento muros nos cercando, né, querendo que nós crescemos, sejamos, casamos, né, tenhamos filhos, né, e só, né. E acho que todas as histórias, né, que vocês trouxeram aí mostraram exatamente isso, né, que independente de onde você está, com quais dificuldades você vai lidar, a forma como você vê a vida, a forma como você abraça, a forma como você aproveita a sua oportunidade, essa vai ser a grande diferença. Então, quando eu vejo tantas histórias lindas assim, e não são histórias que só de sucesso, né? Assim, deixa bem claro que a Luciane colocou, né? Olha só, eu tive que entrar num caminhão, né, que carrega leite para eu poder estudar. Então, é uma força de vontade, assim, que vem de dentro e que as mulheres precisam deixar isso aflorar, né? Uma própria Regiane colocou, né, tive que lavar 52 banheiros por dia para poder me formar, né? A própria Poliana colocou, né, eu tive que ali pedir de porta em porta, muitas vezes, as oportunidades, né? Tive que ali tirar uma inspiração de dentro de mim, né? Porque muitas vezes nós não temos essa inspiração assim tão clara, né? A gente não tem tantas histórias explícitas, né? Eu tenho as histórias das mulheres da minha família, Lu, assim como você teve, provavelmente, mulheres fortes na sua família, né? Que talvez não conseguiram romper com a vida Maria, né? Mas você rompeu, e você já traz toda essa lição aí dos seus sobrinhos, né, falando, eu quero ser igual a tia Lu, e isso, acho que é isso, a gente vê tantas meninas na universidade, né, Lu, que muitas vezes não conseguem romper, porque não tem esses exemplos, ou não conseguem enxergar isso. Muito obrigada, querida, assim, de coração, por compartilhar isso conosco. Assim, eu estou bastante emocionada, viu, gente? Não estou nem conseguindo falar. Preparei uma fala enorme aqui, mas não estou nem conseguindo ler o que eu preparei.